Olá, eu sou Luciana Lamarca, psicóloga clínica, professora e coordenadora do Estudo Dirigido Psi. Vou trabalhar com vocês algumas questões, os conceitos principais da teoria de Melanie Klein, uma psicanalista da Escola Inglesa de Psicanálise. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a pessoa da Melanie Klein, a sua inserção dentro do cenário psicanalítico e como que isso reflete então na sua obra. Bom, Melanie Klein foi discípula e seguidora de Freud, iniciando seus trabalhos pouco antes de 1920, momento esse que Freud estava justamente revendo a teoria dualística das pulsões, onde ele vai então falar de pulsão de vida e pulsão de morte, e propondo uma teoria estrutural da mente em termos de id, ego e superego, em 1923. Então, a Melanie Klein ela traz como uma inovação a técnica do brincar, porque ela é uma psicanalista de crianças, então ela utiliza desse seu trabalho específico na abordagem, na avaliação infantil, justamente como um guia para a elaboração da sua teoria. Então, é com a técnica do brincar que ela vai fazer então essa investigação dos conflitos inconscientes infantis, permitindo assim a promoção de uma compreensão para o desenvolvimento primitivo da criança, desembocando em teorias específicas que melhor elucidaram a análise de adultos. Então é a partir do trabalho de Melanie Klein com crianças que ela vai desenvolver a sua teoria, que vai ser mais tarde utilizada também na análise de adultos. Então, em 1932, surgem aí os primeiros fundamentos da análise de crianças. Então, uma das coisas que já vai começar a trazer uma diferença da teoria de Melanie Klein para a teoria freudiana é a própria concepção de complexo de Édipo e superego, que eles então vão estar sendo apontados pela Melanie Klein bem mais primitivos no curso do desenvolvimento infantil. Então, o superego para Melanie Klein seria o produto de uma evolução que já começa na tenra infância. É vivenciado como figuras ou objetos que existem e atuam dentro do corpo da criança. Quer dizer, Melanie Klein é que vai trazer muito a ideia de mundo interno, fazendo referência a todos os objetos que são internalizados pela criança a partir da sua relação primordial com o seio materno. Então, o superego ele vai ser vivenciado como figuras ou objetos que existem e atuam dentro do corpo da criança. Quer dizer, os elementos que fazem parte do ambiente da criança, primeiramente a mãe e posteriormente outras pessoas, são introjetados, corporando-se ao self como objetos parciais inicialmente, formando assim uma série de identificações favoráveis e desfavoráveis. Em 1934, ela inova novamente com o conceito de posição. Quer dizer, lembrando que assim, é fundamental quando a gente fala da teoria kleiniana, da gente fazer referência então a essa questão das posições e não de estágios, conforme Freud colocava o processo de desenvolvimento infantil. Então, quando a Melanie Klein faz uso do conceito de posição, ela está justamente querendo acentuar o valor dinâmico e nada estático desse conceito, enfatizando a coexistência de estados primitivos com estados posteriores, devido então fixação e regressão. Então ela não quer colocar como sendo situações estanques, muito pelo contrário, né? Uma posição, são posições que a criança passa ao longo do seu desenvolvimento, mas que tem uma fronteira muito tênue, que tem sempre um processo de ida e vinda, fazendo parte desse processo maturacional da criança. Então é de acordo com a organização egóica, a ansiedade que prevalece no momento, as defesas que a criança utiliza e as relações objetais que ela faz, que o bebê então vai ser capaz de responder aos estímulos que a ele chegam, sendo de ordem interna ou externa. Então a gente vai verificar, a gente fala de que posição a criança está falando, a gente vai poder então traduzir, ilustrar exatamente esse conteúdo todo, né, de defesas usadas pelo ego, do tipo de ansiedade que está prevalecendo e o tipo de relação com o objeto que essa criança está construindo. Então, quando ela fala em posições,
ela elabora duas posições, que é a esquizoparanoide e a posição depressiva, que a gente vai ver com mais calma mais à frente. Então, é sob a posição em que o bebê se encontra, em determinado momento, que será possível formar e manter, tanto na fantasia quanto na realidade, relações de objeto. Então, a Melanie Klein, ela está, assim como o Winnicott, incluída nos profissionais psicanalistas que fazem o uso da relação de objeto na sua teoria. Então, vai ser central na obra de Melanie Klein as relações de objeto, tanto internos quanto externos, como determinantes fundamentais da personalidade, bem como o papel da fantasia inconsciente. Quer dizer, para Melanie Klein, toda essa relação que o bebê tem com o outro, com o objeto, o primeiro objeto, que é parcial, que é o seio materno, vai estar sempre sendo permeada pela fantasia inconsciente desse bebê. Então, outro diferencial de Melanie Klein, e que a faz se afastar um pouco da teoria freudiana, é em relação ao ego, né? Para Melanie Klein, o ego já está presente desde o nascimento, é sim um ego ainda lábil, primitivo, desorganizado, mas já sendo capaz de formar e manter relações de objeto, experimentar ansiedade e usar mecanismos de defesa. Então, como consequência do trabalho da Melanie Klein, simultâneo com adultos neuróticos e com crianças, tanto neuróticas quanto psicóticas, é que ela vai elaborar a hipótese de que a ansiedade de natureza psicótica, ela é, em certa medida, parte normal do desenvolvimento infantil. Períodos transitórios de ansiedade paranoide e depressiva do tipo psicótico são vivenciados por todas as crianças. E a gente vai compreender isso melhor quando a gente for caracterizar a posição esquizoparanoide, que é a primeira posição mais primitiva de relação do bebê com a sua mãe. E aí a gente vai fazer uso aqui, vai citar um autor, né, que é o Cordioli, que fala sobre as psicoterapias de um modo geral e que ele faz aí uma ênfase em relação à contribuição da Melanie Klein para as teorias psicanalíticas contemporâneas. E por que a gente está lançando mão desse autor? Porque é um autor e uma obra que estão sendo muito solicitadas em concursos na área de psicologia. Então a gente está aproveitando aqui para utilizar a linguagem dele e de como ele percebe, como é que ele interpreta a teoria de Melanie Klein. Então ele vai falar que a partir da análise de crianças, Melanie Klein introduziu a ideia de que as relações do bebê com seus objetos, que são figuras externas e as suas representações internas, existiriam desde o nascimento e constituiriam a base da vida mental. É de fato uma teoria em que não existe vida mental fora da relação com o outro. Então daí a gente falar em teórico de relação objetal. Sempre a gente vai estar incluindo o que até o Cordioli chama de cuidador, né? Aquele que está ali ocupando essa função primeira materna para a criança. Então, segundo o Cordioli, a mente, para Melanie Klein, é descrita como um palco povoado de personagens que se relacionam entre si e são coloridos e construídos a partir do jogo de projeção e introjeção que ocorre desde o início da vida. Quando nasce, o bebê interpreta a realidade externa a partir da projeção dos seus impulsos amorosos e agressivos sobre as figuras importantes. Quer dizer, nesse ponto, a gente vai perceber mais adiante que Melanie Klein tem uma afinidade em relação teórica a Freud, onde ela também vai estar dizendo que desde o nascimento existe aí a dualidade pulsional inata, pulsão de vida e pulsão de morte. Então daí essa derivação que o Cordioli fala de impulsos amorosos e impulsos agressivos. Então ele continua, né? O cuidador, ele é percebido como possuidor de parte desses impulsos, que são originalmente do bebê, né? Tanto agressivos quanto amorosos, e a mistura dessa percepção com a reação real do objeto externo, com esse cuidador, é internalizada como uma representação daquele objeto no mundo interno. Então o que a gente vai perceber é que toda a relação de objeto ela está contaminada
pela fantasia inconsciente do bebê e por essa introjeção que ele faz desse objeto. Então é como se houvesse, entre aspas, uma certa contaminação. Quer dizer, aquilo que é observado já está contaminado por algo que é inerente ao mundo interno do bebê. Então as percepções subsequentes, né, que vão continuar ao longo do desenvolvimento, para além da figura materna, elas vão ser sempre baseadas na projeção dessa representação sobre os objetos externos. Então, serão modificadas por eles, reintrojetadas como novas representações e ou como modificações da representação original, e assim sucessivamente. O que ele está dizendo é que os objetos do mundo interno, por projeção, é que dão significado à realidade externa. Então, as pulsões de vida e de morte, né, de amor e de agressão, elas estão misturadas e se ordenam em torno das relações de objeto com as fantasias e angústias associadas a ela. Segundo Cordioli, dessa forma, a transferência toma um sentido menos asséptico à medida que o conteúdo projetado, em alguma medida, será modificado pela reação do analista, que nunca estará completamente livre da projeção das suas próprias relações objetais. Obviamente, na medida do possível, a análise pessoal do analista e a constante autoobservação pretendem que ele entenda e signifique o que está se passando nesse jogo de projeções. Então ele está pontuando que a questão transferencial dentro da teoria kleiniana, ela vai estar marcada por esses conceitos de introjeção, projeção e o que a gente vai ver mais à frente de identificação projetiva. Então, é fundamental, né, que o próprio analista esteja ciente, né, assim, do seu mundo interno, das suas projeções, para que ele possa identificar o que é do cliente em relação a ele e o que é dele também misturado a essa percepção que ele tem da fala do cliente. Até porque a interpretação, no caso da terapia kleiniana, vai se dar justamente devolvendo para o cliente esses conteúdos que o cliente, por não suportar, por se angustiar, ele projeta na figura do analista. Então esse entendimento, essa decodificação, essa ressignificação é que toma forma de interpretação do analista para o seu cliente. Então, voltando ao Cordioli, quer dizer, com a evolução desses conceitos, né, de projeção, introjeção, o entendimento do mecanismo da identificação projetiva, a relação terapêutica passa a ser não apenas um meio de compreender a realidade psíquica do paciente, mas também um instrumento para modificá-la, por meio da introjeção de relações de objeto mais salutares. Então, nessa devolução, nessa interpretação que o analista faz desses conteúdos para o seu cliente, ele também está permitindo que o cliente possa introjetar, né, todos esses objetos e essas relações que ele tem com os objetos de forma mais saudável. Cordioli ressalta ainda, na teoria kleiniana, dois conceitos de importante relevância para a psicanálise, que é a noção de posição depressiva e esquizoparanoide. Então, para Melanie Klein, as relações com os cuidadores no início da vida seriam a pedra angular da vida mental. Surge a ideia de que a mente é povoada por modelos de relações com o outro, que é o objeto, e consigo próprio, que é o self, que são construídos desde o nascimento e reconstruídos ao longo da vida a partir das projeções e introjeções de impulsos amorosos e agressivos. Então, esses modelos, eles são utilizados permanentemente como forma de apreensão da realidade. É a partir desse jogo, desse intercâmbio com o outro, de introjeções, projeções, identificações projetivas, que a realidade vai podendo ser apreendida pelo bebê, pela criança e pelo próprio adulto. Então, a Melanie Klein, ela introduziu a ideia de que o sujeito oscila entre dois estados emocionais, a posição esquizoparanoide, em que o amor e o ódio estão dissociados, quer dizer, estão separados em objetos parciais diferenciados, e a posição depressiva, quando se percebe que o mesmo objeto, ou o próprio ego, o próprio self,
contém aspectos tanto positivos quanto negativos. Quer dizer, existe aí como se fosse uma evolução, né, de uma posição mais desorganizada, mais cindida, onde os objetos bons e maus têm que ser separados, para uma posição mais integrada, que é a posição depressiva, onde o bebê vai tomar consciência dele próprio, né, do próprio self inteiro, e também desse objeto que não é só o seio, mas que é uma mãe inteira. E aí, para facilitar essa compreensão, né, do que é seio bom, seio mau, desses objetos parciais que iniciam a relação de objeto do bebê com seu cuidador, a gente tem aqui um esquema que acaba deixando mais claro, facilitando essa compreensão. Então, aqui a gente tem o bebê. Então, a gente vai colocar que, assim como Freud, Melanie Klein também pontua que o bebê, ao nascer, ele já se depara com essa dualidade pulsional. Então, ele tem essa influência tanto da pulsão de vida quanto da pulsão de morte. Nesse primeiro momento, ele tem como mecanismo de defesa a cisão, que é a divisão, a projeção e a introjeção. Então, lembrando, para Melanie Klein já existe um ego desde o nascimento, ainda desestruturado, ainda lábil, mas já podendo se defender. Então, a primeira defesa que esse ego vai se organizar para é em relação aos instintos pulsionais. Então, na pulsão de vida, o bebê vai projetar parte dessa pulsão ao primeiro objeto ao qual ele se relaciona, que é o seio materno, e esse objeto, então, esse seio, vai ter esse valor de ser um seio bom e gratificante, porque ele está, então, coberto dessa pulsão de vida do bebê. E a mesma coisa ele faz para dentro de si. Então, a parte desse amor e dessa satisfação que é oriunda dessa primeira relação objetal do bebê é introjetada, trazendo para ele um conforto e uma satisfação gratificante. Então, vamos lembrar aqui, a gente está falando de objeto parcial. O bebê aqui ainda não se entende, né, com o ego diferenciado da sua mãe, ele ainda não se entende como uma pessoa indiferenciada e ele não entende ainda que aquele seio faz parte de uma mãe, de uma pessoa inteira. Então, a gente está falando aqui da primeira relação do bebê com o seio materno. Daí, a Melanie Klein chamar de objeto parcial, ele ainda é parte de um todo. E da necessidade que o bebê tem desse início da vida de manter esses objetos separados, no sentido de se proteger do que é mal e de controlar o que é mal para poder garantir a satisfação e a gratificação do que é bom. Então, assim como ocorre com a pulsão de vida, ocorre com a pulsão de morte. Parte dessa pulsão de morte o bebê vai projetar no seio, então ele vai dar origem aí ao objeto parcial seio, que é o objeto mau e perseguidor, quer dizer, contendo esse quantum de pulsão de morte, e parte dessa pulsão é introjetada, que se transforma em agressividade, que o bebê utiliza, inclusive, para poder controlar esse objeto mau. Então, a gente tem aí um esquema conceitual que vai mostrar para a gente da onde vem a ideia de Melanie Klein, que faz essa divisão entre objeto bom e objeto mau, entre seio bom e seio mau. A gente está falando aqui da posição esquizoparanoide, da necessidade que o bebê ainda tem de se defender dessa dualidade pulsional, mantendo os objetos inseparados, o bom e o mau. E aí a gente então vai trabalhar especificamente com alguns conceitos da teoria kleiniana. Então, o primeiro deles é o de relações de objeto. Então, desde que o bebê nasce, ele mantém, né, ele forma e mantém relações de objeto, tanto internos, né, frutos da fantasia que o bebê tem sobre o seu conteúdo, e relações de objeto externas, como determinantes fundamentais da personalidade, assim como a fantasia inconsciente. Então, esse ponto é fundamental. Toda relação objetal do bebê, ela é permeada pela sua fantasia inconsciente daquela relação. Então, quando a Melanie Klein fala em fantasia inconsciente, ela está usando esse termo para nomear a expressão mental que ela dá às pulsões, correspondente a todo o impulso que é experimentado pelo bebê, permitindo a satisfação momentânea de um desconforto ou a reação com ataques destrutivos. Então, essa fantasia dele vai estar sempre tentando priorizar a manutenção de um estado
de conforto do bebê. Então, ora, ele vai precisar atacar esse objeto que ele entende como mal perseguidor para conseguir, então, manter esse estado momentâneo, né, porque isso é dinâmico, de conforto e de satisfação. Quer dizer, toda vez que ele passa por um desconforto, seja fome, seja frio, seja alguma dor, ele entende isso como um ataque ao próprio ego e ele se defende de forma agressiva. Então ele chora, ele tem muitas vezes a motilidade dele, né, a forma como ele se movimenta, né, com movimentos agressivos. Então ele utiliza as defesas, né, como a gente viu, de divisão, de introjeção e projeção, para dar conta desses desconfortos que ele ainda não sabe, não compreende como satisfazer. Então, as fantasias inconscientes são influenciadas e influenciam as experiências da realidade com as quais está em constante interação, não se restringindo a um meio de fuga, mas sim objetivando a satisfação de impulsos instintuais. A gratificação oriunda da fantasia inconsciente age como defesa contra a realidade externa e interna do bebê. As fantasias originalmente são guiadas pelo princípio do prazer, né? Quer dizer, a intenção aqui é a manutenção de um estado de conforto e permite ao bebê fazer face às sensações de desconforto, angústia, destruição e culpa. No entanto, aos poucos, o sentido da realidade vai operando mais plenamente e aproximando os objetos internos fantasiados das pessoas e coisas reais do mundo externo. Então, esses objetos que inicialmente são mantidos separadamente como forma de proteção do bebê, ele aos poucos, até com a própria, com a questão da realidade mesmo, se tornando mais presente, esses objetos vão se integrando até o bebê perceber que tanto ele quanto o outro contém em si próprio objetos bons e objetos maus. Então, com o progressivo desenvolvimento do bebê, o princípio da realidade vai se interpondo ao princípio do prazer, dando origem a funções mentais mais elevadas, como o pensar. Então, a gente está vendo aqui que as fantasias inconscientes são tão importantes na teoria kleiniana que são, inclusive, o protótipo do simbolismo, né, do pensamento mais elaborado e mais articulado que a criança adquire com o seu desenvolvimento. Outro conceito importante que a gente já viu que vai diferenciar um pouco do proposto por Freud é o conceito de ego. Então, a Melanie Klein, ela vai discordar da importância que o Freud dá ao conceito de id e vai basear toda a sua teoria na capacidade precoce do ego de perceber as forças destrutivas e amorosas e manejá-las por meio de defesas, que é o que a gente já viu, a dissociação, né, ou divisão ou cisão, a introjeção e a projeção. Então, um ego que existe desde o nascimento, desorganizado, mas suficientemente forte para sentir ansiedade, usar mecanismos de defesa e formar relações objetais precoces, tanto em fantasia quanto em realidade. Então, ele tanto é capaz de formar uma relação de objeto com o que está fora dele, o seio materno, por exemplo, como ele é capaz de introjetar essa relação e, a partir dessa função egóica, formar já uma relação de objeto interna que vai então estar povoando o seu mundo interno. Então, o ego começa a se desenvolver já na primeira experiência do bebê com a amamentação. Assim, a primeira relação objetal do bebê, o seio, se transforma no protótipo não só para o desenvolvimento futuro do ego, mas para as relações interpessoais posteriores do indivíduo. Então, é essa relação primeira do bebê com esse objeto de amor e de alimentação que vai ser o protótipo das relações posteriores, das relações de objeto que ele vai construir e manter ao longo da vida. O superego também vai ter aí um diferencial na abordagem da Melanie Klein, e ela vai justamente a partir do trabalho dela com crianças que ela faz essa observação, e ela vai diferir aí de Freud em 3 aspectos, né? Ela vai colocar também o superego surgindo muito mais cedo do que em relação a Freud, né? Quer dizer, não sendo fruto do complexo de Édipo e muito mais severo e cruel.
Então, esse superego precoce, ele produz não culpa, mas terror. As crianças pequenas temem ser devoradas e rasgadas em pedaços. Né? Temores, obviamente, que são desproporcionais aos perigos reais. Não se trata daquilo que ela é privada ou que ela sofra alguma violência externa. Não é disso que se trata. Se trata desse quantum de pulsão de morte que está ali impregnada na criança e que ela precisa dar conta. Então ela sente, esse superego dela tem essa severidade porque é como se ela tivesse sempre um medo de aniquilação, de ser destruída. Como ela ainda não se concebe como uma pessoa inteira, né, a ideia dessa fragmentação, ela é angustiante, ela é terrorífica. Então, os impulsos destrutivos do bebê são experimentados como ansiedade, né, vindos da pulsão de morte, e a defesa do ego é então contra as suas próprias ações, quer dizer, como a gente viu, assim como ele tem o quanto de pulsão de vida para se proteger e para se confortar, a pulsão de morte também gera essa introjeção de uma agressividade justamente para estar se defendendo desses ataques aniquiladores do objeto mal. Então o superego ele vai se desenvolver juntamente com o complexo de Édipo e não ser fruto do complexo de Édipo, né, como resultado do Édipo, mas ele vai se desenvolver ao longo do complexo de Édipo, que também é precoce em Melanie Klein, e que no final, sim, vai emergir como culpa realista depois do Édipo resolvido. Então, o complexo de Édipo ele também vai ser mais precoce na teoria kleiniana do que para Freud, e já atuante nos primeiros meses de vida, assim como o ego e o superego. Então, durante as fases iniciais, para Melanie Klein, o complexo de Édipo ele serve às mesmas necessidades tanto para a menina quanto para o menino, quer dizer, para ambos os gêneros. Ou seja, ele serve ali para estabelecer uma atitude positiva com um objeto bom e gratificante, o seio no primeiro momento e o pênis no momento seguinte, e evitar o objeto mau e aterrorizador, também aí o seio e o pênis. Então, menina e menino podem direcionar seu amor de forma alternada ou simultânea para cada um dos pais. Relação tanto hétero quanto homossexual com ambos os pais. E assim como Freud, aí sim ela vai novamente se afinar com a teoria freudiana, ela vai colocar que o final do Édipo aí sim tem um valor diferenciado tanto para meninos e para meninas. Então, uma resolução do complexo de Édipo saudável, aí no caso para ambos os sexos, depende da capacidade da criança permitir que pai e mãe fiquem juntos e tenham relações sexuais um com o outro. Então, não permanece qualquer remanescência de rivalidade. Os sentimentos positivos das crianças para com os pais servem posteriormente para reforçar suas relações sexuais adultas. Então, esse desfecho do complexo de Édipo faz com que a criança, já com essa compreensão mais integrada, perceba que pai e mãe são pessoas inteiras e formam um casal, no qual ela está fora. Então, permitir essa possibilidade, né? Ver esses pais como seres que se amam e que têm relações sexuais um com o outro, é que também vai permitir que essa criança possa, num futuro, enquanto adulto, também ter relações sexuais adultas saudáveis. Então, a gente vai fazer uma pequena pausa por aqui e voltaremos com os outros conceitos da teoria de Melanie Klein.